Amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa de oração, aos discípulos de Jesus que nos acolhem, que nos abraçam diariamente. Né? É uma alegria ter-vos aqui e aqueles que estão pela primeira vez sintam-se abraçados e acolhidos. Para dar início à nossa reunião pública desta noite, gostaria de chamar Nícia para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar o nosso coração, relaxar o nosso corpo de mais um dia de trabalho. Nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Jesus querido, aqui estamos reunidos e unidos em Teu nome, sentindo a Tua presença entre nós. Agradecidos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, nesta casa que nos acolhe, de estarmos aqui para ouvir as Tuas lições, os Teus ensinamentos de amor, de consolo e de conforto, através dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações para tudo o que hoje nos for repassado, Senhor, para aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, e te pedir que abençoe a todos aqueles nossos irmãos que hoje não puderam estar aqui, abençoa aqueles que estão doentes, que estão nas ruas, que todos recebam, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua luz. Que continue nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor, para que possamos também, através da Tua doutrina, nos melhorar, para que possamos evoluir. Fica conosco, que Tua paz e Tua harmonia nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho, convidamos a luz. Leitura do Exórdio. Tanto faz. Boa noite a todos e a todas. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura, outra leitura desse livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues. O capítulo intitula-se Jesus no Comando. Eu vou ler só uma parte, eu vou direto à fala do Cristo, e eu peço a vocês que prestem atenção em cada palavra que ele for tratando, na conversa dele com o João. Diz o seguinte: quando o amigo Jesus Cristo se apresentava em meditação na casa generosa em que se acolhia, João, o jovem discípulo, acercou-se e, sem mais delongas, expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente os perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa quando ofendido. Havia honestidade e interesse no aprendiz, desejo de receber ajuda no problema que o aturdia. Alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que o colhia por antecipação. Havia uma dúlcida emoção que pairava no ar.
o grande silêncio parecia sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza. Nesse clima de ternura, o mestre, sentindo a alma contrita e devotada do discípulo fiel, respondeu-lhe: És jovem, e a juventude louçã é a quadra da força, da intemperança e da coragem, que não passa de precipitação. À medida que a vida premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e a harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante a idade juvenil, é o período da ensementação, em que se prepara o porvir de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. Talvez para permitir que João se deixasse penetrar pelo ensinamento, fez uma breve pausa para logo continuar. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas do interesse mesquinho e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta, que nasce do amor próprio ferido, arme de animosidade à vítima, que tomba na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também de perdão. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu a razão por que o amor é a alma da vida em todas as suas manifestações, donde defluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida quando o mestre pausadamente prosseguiu: daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é um hálito vital que se manifesta e mantém mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido, da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Quantos lhes distendam as mãos gentis, a mim o farão, e ouvir-me-ão, ver-me-ão nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Falar-lhes-ei e sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo que os animarão ao prosseguimento do ministério até ao nosso encontro final. João tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, dulcificando-lhe as ansiedades. Nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afetuosa afirmando: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas, ele se faria presente sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que amam em soledade, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhe esse amor em sacrifício e renúncia. Nos longes dos tempos, as expectativas delineavam um mundo melhor, do amor e do perdão, da fraternidade com Jesus, comandando as consciências e as vidas. Essa fala de Jesus, esse momento, a gente pode tirar vários ensinamentos, além do perdão, a necessidade de se amar e de se ter compaixão. Se não tem compaixão pela pessoa, não existe perdão. Se a gente não coloca a pessoa numa situação de que precisa de ajuda e eu vou ajudar perdoando, a gente não perdoa. Outra questão que ele traz também é que Jesus está no leme e a gente não deve perder as esperanças, não importa a situação que o país, que o estado, que nossa situação seja, porque ele está guiando tudo. Como a gente viu, João tinha uma ansiedade por perder aquele contato, tinha saudade de perder Jesus, né? E ele acalentou, exatamente mostrando que ele estaria conosco sempre. Então essa é a mensagem que Jesus sempre nos deixa, né? Essa mensagem, uma mensagem de amor e da verdade acima de tudo. Muita paz a todos.
Boa noite a todos. Muita paz e muita alegria nesta noite. Vamos ler um trecho do capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo. Nós iremos ler o item 12. Se os homens amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrado disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteados as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, Sens, 1862. Fique com Deus, com muita paz. Inicialmente eu gostaria de externar minha alegria, por ter sido hoje nada combinado, mas de repente escolhido para dirigir a reunião de hoje, para minha vida. E hoje, para mim, é um dia muito alegre, porque estou dividindo a mesa com meu amigo Carlos, amigo que a doutrina espírita me apresentou e que é daqueles amigos que engrandecem, que faz a gente querer ser uma pessoa melhor. Então, para mim, é uma alegria estar aqui hoje com todos vocês e que estejamos todos de coração e mente aberta para receber a mensagem. Thales de Tarso, ele é membro, trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Caminho da Luz e vem hoje falar com a gente sobre o tema Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus te abençoe. Boa noite a todos vocês. Já viram a responsabilidade que ele jogou para mim, né? É uma alegria também estar aqui com vocês na noite de hoje, agradecer ao convite para a gente poder conversar, agradecer sempre a Deus que nos possibilita esses encontros, nos possibilita estarmos aqui hoje para que a gente possa trocar essa energia, esses conhecimentos, esses olhares, esses sorrisos, esses abraços que nos acalentam e fazem com que a gente continue com muita esperança nessa jornada da vida. Agradecer ao Mestre Jesus que através do seu Evangelho, dos seus ensinos, dos seus apontamentos,
nos dar um norte para que a gente consiga também ir prosseguindo com muita esperança. E os amigos espirituais que nos acompanham todos vocês, uma noite de muita alegria para todos nós. E hoje a gente vai tratar um pouco do tema, e aí eu vou fazer a réplica, né, que Denis... A gente tem também um trabalho em conjunto, né, que a gente tem um programinha na internet, que é o Palavras do Bem, que a gente faz alguns trechos. E aí Denis adentrou nesse trabalho junto conosco e é o companheiro que está lá junto comigo na hora da elaboração dos textos, pegando no meu pé na hora da elaboração dos textos, na hora dos erros, né? Aí eu vou estar falando aqui e vou olhar para ele para ver se ele vai dizer, não é assim não, né? Como a gente faz lá. Mas é uma alegria imensa também estar aqui, a convite de Denis, né, que também a gente vem trabalhando também nessa seara aí, se edificando, né? Ainda bem devagarzinho, mas se edificando, a gente um dia chega lá, né? Então a gente vai falar desse tema hoje, quando fala de amar ao próximo como a ti mesmo. Isso foi um dos mandamentos, ou se não, o maior mandamento que Jesus nos deixou. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, ele nos falou que, além desse, teria o amar ao próximo como a ti mesmo. Bastava esses dois mandamentos para que a gente pudesse entender a lei de Deus, a lei divina. Nós podíamos até não querer e nem prestar atenção em todos os outros mandamentos, mas se nós estivéssemos seguindo esses dois, com certeza, por tabela e consequentemente, estaríamos cumprindo os demais mandamentos. E dentro disso, Jesus já nos traz a sua sabedoria, porque ele foi, na verdade, tentado e provocado pelos próprios fariseus, quando perguntado sobre qual seria o maior mandamento. Jesus, naquele momento, acabava de falar aos saduceus, que na verdade era uma seita também judaica, e que os fariseus tinham algumas rivalidades com eles, porque não aceitavam alguns posicionamentos, e aproveitando do momento em que Jesus calava os saduceus através dos seus ensinamentos, os fariseus, aproveitando aquela oportunidade, perguntaram ao mestre Jesus, qual é então o maior mandamento? E aí foi quando ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E eu sempre me indaguei muito nessa questão, nessa andança, de como a gente poderia amar o próximo, como a nós mesmos. Porque se nós não conseguirmos nos amar, infelizmente a gente não vai conseguir cumprir o mandamento de Jesus. Nós não vamos cumprir aquilo que ele nos deixou. Porque primeiro, para eu amar o próximo, eu preciso me amar. E aí qual vai ser o limite desse amor que eu tenho a mim? Será se o amor que eu tenho a mim são aqueles amores que geralmente a gente vê nas redes sociais, que a gente bota uma foto bem bonita, e bota uns hashtags assim, invejoso que possa ficar babando, invejoso para lá, sou mais eu, né? Na verdade, quando nós nos amamos, na verdadeira forma que é nos dado, nós nos amamos para nós não nos amamos para os outros, nós não queremos ver que os outros, nós não queremos mostrar que aos outros que eles vejam que nós estamos nos amando, porque o amor ele irradia, o amor não precisa ser dito, o amor é transmitido através da energia e através do olhar. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente encontra, faz, meu Deus, fulano está tão bem, está tão leve, às vezes com uma pontinha de inveja, né? Porque ele está tão bem, mas é porque ele está começando a entender o que significa se amar, o que é o amor. E essa diferenciação que a gente precisa ter do amor egóico e do alto amor verdadeiro. Assim como Joana de Ângeles também nos lembra, o que nós estamos alimentando no momento que nós nos amamos? O nosso ego ou estamos alimentando o nosso self, o nosso espírito? O que seria verdadeiramente esse amor? Será se é o amor apenas de eu ir a um salão, cortar um cabelo, botar uma maquiagem, fazer uma escova, que é bacana também, mas será se é só isso? Comprar uma roupa nova, ir a um shopping, comprar algo novo, porque eu me amo, mas aquilo é tão transitório, e no outro dia, quando a gente acorda, o cabelo está desfeito, a maquiagem já saiu, a bolsa já é velha porque foi comprada ontem. Então, será se esse é o amor que vai ficar verdadeiramente? Ou qual seria aquele amor de autoconfiança, aquele amor em que nós entendemos quem somos e o nosso papel aqui nessa existência?
sabedores das nossas limitações e sabedores também das nossas qualidades. Para que eu possa me amar, eu não preciso ser perfeito, até porque sei que não vou ser perfeito nessa encarnação. Mas saber me amar é saber ter paciência comigo, é saber que estou querendo dar um passo adiante, mas às vezes ainda estou bloqueado pelo meu limite, pela minha imperfeição. Nós costumamos dizer que nos amamos, mas ainda nos intoxicamos com tantos sentimentos inferiores. Costumamos dizer que nos amamos, mas deixamos que os pensamentos de raiva, de ira, de melancolia ainda façam parte do nosso cotidiano. Porque, como dizia um padre português, ele dizia, trazendo de um provérbio já chinês, ele falava: nós não vamos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. Os pensamentos naturalmente irão chegar até nós, pela nossa imperfeição. A raiva vai chegar até nós, a inveja vai chegar até nós, o egoísmo vai chegar até nós, o orgulho vai chegar até nós, a vaidade chegará até nós. Mas nós temos a possibilidade de não deixar com que esses sentimentos se alojem dentro de nós, ganhem morada dentro de nós, se enraizem dentro de nós e floresçam ainda mais dentro de nós. Então nós dizemos às vezes que nos amamos, mas nos permitimos muitas vezes estar em relacionamentos de dependências e de pressões psicológicas. Nós ainda estamos em relacionamentos que nos permitimos sermos agredidos fisicamente, sermos agredidos psicologicamente, sermos agredidos verbalmente. Nós dizemos que nos amamos, mas permitimos que as pessoas nos utilizem da forma que elas bem desejarem. E isso não é não ser caridoso, isso não é não ser bom, não é ser um homem de bem, assim como está no Evangelho, assim como Kardec também nos lembra dos caracteres do homem de bem. Jesus em nenhum momento pediu para que nós fôssemos bonzinhos. Jesus pediu para que nós fôssemos bons. O bonzinho é aquele que está sempre disposto não a satisfazer o outro, mas a agradar o outro, mesmo que aquele agradar o outro prejudique inclusive o outro, porque o outro muitas vezes precisa de receber um não, o outro às vezes precisa de uma limitação, o outro às vezes precisa que a gente não concorde com ele para que ele também possa aprender a crescer. Mas nós, numa tentativa de dizer, eu sou espírita, eu leio o Evangelho, eu sou tão bonzinho, Jesus foi tão bonzinho, eu vou aceitar. E nessa aceitação nós prejudicamos a nós e ao próximo, ao outro, que precisa por vezes escutar tais limitações. Então nós precisamos entender, na verdade, que se amar não significa um ato egóico de maneira nenhuma, até porque, relatando um pouco o que eu falei agora, sobre essa questão de dizer não aos outros, Jesus também, em vários momentos, negou. Jesus, em vários momentos, não aceitou. Jesus, quando foi indagado, tu sois reis, ele diz, tu que dizes? Eu não falo, é tu que falas. Quando Jesus chegou no templo e viu que estavam havendo vendas, Jesus tirou tudo dali e falou um bocado àqueles que estavam ali. Jesus falava sempre, eu vejo, quando eu comecei a ler o Evangelho, eu tinha até pena dos fariseus, de quanto Jesus falava dos fariseus, dos hipócritas, mas com uma verdade que tocava os próprios fariseus. Então, quantos de nós ainda somos fariseus? Quantos de nós, se estivéssemos naquele tempo, ou se Jesus estivesse aqui conosco hoje, negaríamos as verdades de Jesus, os seus ensinamentos, os seus entendimentos? Então, quando eu sempre fiquei nessa dúvida sobre, mas como é que eu me amo? Qual é o limite desse meu amor? E descobri que não tem limite o amor por mim. Mas o amor por mim é um amor de cuidar, é um amor de me entender. É um amor de saber, como eu falei também, que eu não sou perfeito, que eu erro também e que eu preciso me perdoar, que eu preciso do auto-perdão, que eu preciso entender que eu falho. E o amor nos dá essa tônica, o amor nos dá esse tempero, né? Quem aqui gosta de comer uma feijoada?
Quem aqui gosta de comer uma lasanha? Quem aqui gosta de comer uma fava, né? Quem aqui gosta de comer? Imagine agora quando a gente vai comer todas essas comidas e não tem sal. Nós podemos ter tudo. Nós temos o feijão, nós temos a carne, nós temos a massa, nós temos o molho, nós temos o queijo, enfim, nós temos todos os ingredientes daquilo. Que poderia dizer, que bom, vai ficar tão bom. Mas às vezes a gente chega e faz, esqueci o sal. E o sal é o tempero. O sal é que vai dar sabor a isso. O amor é que vai dar sabor a isso. Assim como Paulo falou, que eu posso saber todas as línguas do mundo, que eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, que eu posso entender de toda a ciência, que eu posso ter a fé que eu tenho. Mas se não tiver amor, nada adianta. O que vai adiantar? Então, primeiro, esse amor para nós, nos identificarmos. Rossano Klinger fala isso com uma propriedade muito grande, quando ele comenta sobre uma paciente que chegou até o consultório dele e disse assim, eu queria uma pessoa que me amasse. Eu rodo tanto atrás de uma pessoa que me ame. E ele notou que a necessidade da paciente era ser amada. Ele disse assim, mas você não consegue se amar, não? Ela disse, não, eu não. Se você não consegue ler um livro, ficar só, ir para o cinema só, assistir uma TV só, tomar um banho só, sair sozinha, Deus me livre. Não, eu me agoneio quando eu estou comigo. Quem é que vai querer estar com você, criatura? Se nem você se aguenta, se nem você olha o quanto é bom estar com você. Porque quando estamos conosco, na verdade, nós estamos nos entendendo e sabendo quem somos verdadeiramente. Porque nós somos energia e toda hora nós estamos trocando essa energia. Muitas vezes nós estamos agindo não pelo nosso ímpeto, pela nossa vontade. Às vezes estamos agindo trazido pela energia do outro que está o tempo todo conosco. Então amar, na verdade, significa se autoconhecer. Amar, na verdade, significa trabalhar. Amar significa se perdoar. E não permitir que as pessoas façam o que elas acham que é necessário fazer na nossa vida. Porque se a gente for seguir tudo que todo mundo fala a nós, a gente entra em colapso espiritual, em colapso emocional. Retém aquilo que para ti vai trazer evolução, vai trazer sentido. E aquilo que não, agradece. Mas que a gente não precise estar agradando a todos o tempo todo. Mas que a gente tenha direcionamento, assertividade. Porque nós ainda nos sabotamos tanto que nós dizemos várias frases que estão no nosso cotidiano e no nosso vocabulário. Vai ver como a gente não gosta tanto da gente. Possivelmente a gente já teve alguma situação, ou vocês já escutaram ou já falaram, eu já falei várias vezes. Uma vez você está rindo muito, aí eu vou parar de rir porque eu vou ter uma raiva. Né? Às vezes a gente está num momento da nossa vida fantástico, aí fala, meu Deus do céu, está tão bom que eu estou com medo. Deve acontecer alguma coisa. E a famosa frase que diz assim, se melhorar, estraga. Que estraga o quê? Se vai ficar melhor. Melhor ainda. Mas nós utilizamos essas frases e nós temos esses mecanismos que nos sabotam. E nós somos os nossos sabotadores. Nós achamos que as coisas vieram para dar errado. Nós achamos que Deus não é bom, porque Deus está me olhando. Eu estou fazendo isso, eu estou rindo demais, Ele vai me castigar. Eu tenho que ficar sério. As coisas estão muito boas para mim. Ave Maria, vai morrer gente. Né? A gente já pensa esse tipo de situação. É um negativismo dentro de nós. Mas não, é olhar para a vida e dizer, tá bom e vai ficar melhor ainda. Eu estou rindo e eu vou rir mais, porque rir faz bem. Porque a vida nos proporciona isso, porque eu estou com condições para isso. E precisamos aproveitar esses momentos. É natural que terão os momentos de dificuldades, os momentos de dores, mas nós precisamos aprender a sorrir nesses momentos.
né? Como diria a música de, acho que não sei se é Maria Bethânia ou Gal Costa, agora eu confundi as duas, é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Porque não é ainda o momento, mas eu preciso dizer, não é hoje, é amanhã, ou quem sabe depois. Ter essa força, isso é auto-amor. Isso significa se amar. Para aí eu poder entender o que significa amor e eu passar isso para o outro. Mas se eu não tiver essa concepção, se eu me saboto, vou sabotar o outro. Se eu não gosto de mim, não gostarei do outro. E nós confundimos muito o que significa amor, porque nós somos aprendizes do amor. Chegaremos um dia a vivenciar esse amor puro, o amor verdadeiro, mas enquanto isso estamos no exercício do amor, trabalhando ainda, passamos pelos instintos, depois das sensações, chegamos aos sentimentos, que aí a gente vai chegando. Mas Jesus nos deu uma possibilidade muito boa de como a gente pode amar o outro. E Jesus falou lá também, em Mateus, capítulo 7, quando ele disse: façais com os outros aquilo que gostaria que fosse feito contigo. Mas a gente precisa primeiro saber o que a gente gostaria que fosse feito conosco. A gente precisa primeiro entender, para a gente poder fazer o outro. Isso. E aí a gente fala da alteridade, de se colocar no lugar do outro. Mas na verdade não é apenas se colocar no lugar do outro. Nós precisamos ser o outro. Porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente continua sendo nós, só que no lugar do outro. Mas se a gente passa a ser o outro, aí a gente vai entender ele. Quem fala isso é Décio Andoli, palestrante. E Décio conta nessa história sobre se colocar no lugar do outro, ele médico, e ele conta a história de uma criança que estava no hospital, muito adoentada, e precisava de uma transfusão de sangue. E a sua família era testemunha de Jeová, e não permitia que a filha tivesse a transfusão sanguínea. Até que o Ministério Público foi acionado, Conselho Tutelar, e aí entraram na Justiça, pediram um liminar, que foi dada para que o procedimento médico fosse realizado. E aí foi feito o procedimento. A menina recebeu o sangue. E aí teve uma melhora. E Décio disse que nesse momento estava na UTI e saiu da UTI para dar a boa nova ao pai da criança, falando da melhora dela. E quando ele entrou no corredor, ele encontrou o pai em prantos, chorando de solução. E ele chegou para o pai e disse: não precisa ficar assim. Sua filha respondeu, está bem, e vai sair dessa com a transfusão. Ele disse: eu choro pela transfusão dela. Porque aquela minha filha, quando ela morresse, se ela morresse do jeito que estava, ela iria para o céu. E quando eu morresse, eu também iria para o céu. E eu ia encontrá-la lá. Mas agora que ela recebeu a transfusão, ela não vai mais para o céu. E eu não vou mais encontrá-la depois da morte. E Décio, naquele momento, disse que a vontade dele de falar era dizer: que loucura! Mas ele, naquele momento, ele disse: eu preciso me colocar no lugar dele. E não com a minha concepção espírita, não com os ensinamentos que eu tive, mas eu preciso ser ele, com o entendimento que ele tem, com a fé que ele professa, com os ensinamentos que ele recebeu, com o que ele plantou durante toda a vida. Eu preciso ser ele, porque senão eu não vou entender e não vou conseguir auxiliar. E aí, eu vendo isso, eu lembro quando a gente vê a vida através de um óculos escuro e quando a gente está sem um óculos escuro. A gente nunca vai saber a dor do outro se nós não colocarmos o óculos escuro que o outro está nos olhos. Nós nunca vamos saber se o sol está muito castigante lá fora, se nós estamos numa sala com ar-condicionado. Nós nunca vamos saber o quão frio está na calçada, na madrugada, se nós estamos acobertados dentro da nossa casa.
Então nós precisamos, ao menos, imaginar a dor do outro. E ele disse, naquele conflito ético, profissional e também religioso que eu me encontrava naquele momento, eu tive que me colocar, não eu tive que ser ele, para poder entender a sua dor e depois falar algo, mas não impondo, não dizendo que se fosse eu, porque a gente tem muito disso, né? A gente está passando por dificuldades, se fosse eu, mas não é você. Se fosse eu, faria isso, mas não é você. Não sou eu. Eu tenho uma vida diferente, eu tive pais diferentes, eu tive vivências diferentes, eu tive traumas diferentes, eu tive encarnações diferentes de você. Você não pode querer me dar uma receita de bolo que servia para você, porque não serve para mim. E para isso também nós precisamos estar com esse amor em dia conosco. Nós precisamos estar oxigenados com isso. Certa vez eu passava por um acidente de trânsito e eu estava com a minha esposa. E minha esposa é da área de saúde e eu olhei assim, aí já vi que tem algumas equipes, uma equipe atendendo. E a gente que não é na área de saúde, né? A gente fica, acho que tu não vai lá, né? Porque tu não vai lá atender, tu não é da área de saúde, né? E já tinha um pessoal lá, né, assistindo. E ela disse, depois ela dizendo uma coisa comigo, ela disse, olha, Thales, uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui, que era a área de saúde, eu acho que escutou isso, é que para que a gente possa salvar o outro, nós precisamos estar salvos. Nós precisamos estar em segurança. É a mesma coisa de uma vítima de afogamento. Então, a pessoa lá se afogando, e aí eu pulo na água, vou tentar salvar a pessoa. Se eu não estiver seguro, numa posição segura, o outro vai me puxar. E nós dois afundamos. Então, na verdade, eu preciso também estar seguro, estar com o meu amor em dia, para eu poder dizer, estou te auxiliando. Pega na minha mão. Tem aqui uma pessoa que se ama e que vai te ensinar a amar. Da mesma forma, Haroldo fala isso sobre a questão do avião, né? Quando a gente está no avião e aí vem aquela questão das máscaras de oxigênio, que pedem que primeiramente nós coloquemos a máscara em nós e depois auxiliemos alguém que está com dificuldade de colocar. Porque sem oxigênio, como é que eu posso ajudar o outro a se oxigenar? Sem amor, como é que eu ajudo o outro a se amar? Se eu não tenho isso dentro de mim. E aí a gente precisa ver, colocar-se no lugar do outro, para poder entendê-lo, usar o seu óculos de sol, o óculos escuro, imaginar um pouco, entender um pouco como ele está vendo a vida, depois tirar o óculos escuro dele e dizer, será se você não enxerga agora de uma forma diferente? Será se você não está vendo agora de uma forma diferente? Isso seria o que nós queríamos que os outros fizessem conosco. Mas, na verdade, nós ainda queremos ser amados, sermos servidos. Nós temos dificuldade de amar, nós temos dificuldade de servir, nós temos dificuldade de exercitar nossa humildade. Nós queremos receber, mas doamos tão pouco. Tem uma música que passa até numa propaganda, acho que é de Paralamas, Herbert Viana, uma propaganda que passa, que ela fica só no refrão, saber amar, saber deixar alguém te amar. Ou seja, não só saber amar, mas deixar que o outro te ame. Porque geralmente a gente parece aqueles gatos, sabe aqueles gatos ariscos, quando a pessoa chega e fala, já quer dar um arranhão. A gente às vezes muito machucado, que a vida nos trouxe umas lesões afetivas, umas dificuldades, umas mágoas que ainda estão abertas, algumas situações que nos trazem ainda melancolia, medo, angústia. E quando alguém se aproxima, a gente faz, já quer o quê? O que é que você quer? Qual é o interesse que você tem comigo? Então, se abrir, se conhecer, abrir ao mundo, o coração ao mundo, para poder dizer, sim, todo dia é dia. Jesus está no leme, nosso amigo leu aqui no exórdio, e a gente ter essa esperança de continuar.
E através disso nós vamos lembrar que precisamos fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Porque eu tenho um escritório de advocacia e lá perto tem vários outros escritórios. E aí chega o pessoal às vezes com um cartãozinho do escritório vizinho. É aqui escritório de advocacia e vem aquela vontade de dizer: meu filho, entre. Aí a gente lembra do Evangelho. Né? Não, amigo. É a lei, vá com Deus. Mas é a lei naquele. Mas o outro não irá fazer isso contigo. Não importa. Eu, pelo menos, durmo à noite. Não importa. Dá uma vontade, né? Não, é aqui, meu filho, chama mais outro, né? Entre todo mundo. Mas a gente tem que lembrar que o que é do outro, o que é nosso, é nosso. O que nós temos é do nosso merecimento, o que nós não temos também é do nosso merecimento, porque também o que nós não temos pode ser a nossa salvação em muita coisa. Hoje mesmo eu estava conversando no próprio escritório, o pessoal falando sobre os valores astronômicos que os jogadores de futebol recebem. Eu dizia: meu Deus, eu não tenho estrutura para isso não. Graças a Deus que isso passou bem longe de mim, nessa encarnação, que eu não teria estrutura para isso. Né? E a gente vê também quantas dificuldades de cunho emocional e espiritual nas pessoas que também não estão preparadas para esse tipo de situação. E isso traz mesmo na própria parábola do devedor compassivo que Jesus nos fala. Né? Quando o rapaz está lá devendo ao Senhor, e o Senhor diz: eu vou pedir para prender tua esposa e teu filho até que tu me pagues o que deve. E ele cai em joelho e pede: Senhor, por favor, não faça isso comigo. Me dê tempo para eu te pagar. Não faça isso com minha família. E o Senhor, sentindo misericórdia dele, disse: então vais. Consegues depois o dinheiro e retorna aqui. No caminho, aquele que foi perdoado da dívida encontra um devedor dele. E a parábola nos conta que ele já bota a mão no pescoço. Ele diz: paga o que tu me deves. E o outro diz: mas eu não tenho condição, eu não quero saber. Paga o que tu me deves. Me paga, me paga. E o outro pedindo perdão, pedindo misericórdia, clemência: não faz isso comigo. E ele diz: não, eu não quero saber. E aí outras pessoas que viram a cena foram avisar ao Senhor que aquele que tinha sido perdoado estava fazendo diferente com o seu devedor. E aí o Senhor mandou chamar e mandou prender. E disse que no reino dos céus seria mais ou menos assim, por aquele que não perdoa os outros. Nós queremos ser perdoados, mas não perdoamos os outros. Porque nós precisamos perdoar. Porque precisamos também do perdão. É assim que está na oração dominical. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoar, entender o outro, que às vezes nos faz uma situação que nos desagrada, que nos traz dificuldade, que dá vontade de a gente ir em cima, que a gente fala um bocado de coisa, mas que na verdade é um momento de dificuldade e ele erra tanto quanto nós também erramos. Nos vermos no erro não significa pararmos no erro. Nos vermos no erro significa que nós temos ainda estrada para andar. E isso é bom. Isso nos traz trabalho, isso nos faz nos movimentar, sair de onde nós estamos. Então, sempre lembrar do outro, na dificuldade. Será que eu gostaria que fosse feito isso comigo? Né? Tivemos agora aí uma crise, né, em relação aos combustíveis, em relação às faltas e as pessoas, nós desesperados, né? Eu fiquei imaginando, imagina uma guerra. Além de tudo, as bombas caindo. Tiver 2 sacos de arroz e 2 pessoas, um pega 2 sacos de arroz e leva e deixa o outro sem. A dificuldade que nós temos ainda de sermos solidários, de olharmos o outro, porque ao chegarmos na nossa casa, fecharmos a porta da nossa casa, olharmos para os cômodos e ver os nossos cônjuges, pais, filhos, bem, o que está lá fora já não nos importa. E quando se fala em amar o próximo, na verdade, o próprio Espírito Fenelon,
na instrução dos Espíritos, quando fala da lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele indaga quem seria o próximo. Será seu pai? Será seu filho? Será seu irmão apenas? O próximo é a humanidade que nós convivemos. Assim como Emmanuel também nos lembra que em cada local que nós vivemos, nós temos o nosso próximo. A nossa casa, os nossos familiares, na casa espírita, aqueles nossos trabalhadores, no próprio trabalho profissional, os nossos subordinados, os nossos chefes, os nossos cooperadores, no caminho social, os nossos irmãos difíceis de convivência, que é o próximo que a gente precisa amar. Mas nós só queremos amar o que é próximo, próximo. Próximo, bem próximo. Porque nós não amamos nem o próximo. A gente ama o próximo que a gente escolhe amar. Não, esse próximo é muito próximo, mas eu escolho aquele outro próximo para amar. A gente ainda pula. Não gosto desse meu irmão próximo, eu prefiro amar meu primo próximo. Aí pula o irmão. Mal sabe a gente que aquele irmão está ali, e se não amar agora, ele vem de novo. E vem um pouquinho mais, né? Vamos procurar amar. Entender quem é esse próximo, né? Que a felicidade ainda não é deste mundo por conta que nós não amamos a humanidade. Ainda porque nós fechamos a porta da nossa casa e vamos para os nossos cômodos, sem se importar com o irmão que está lá fora. Porque a partir do momento que nós entendemos que a humanidade está numa sintonia só, que nós vamos ter igualdades em todos os sentidos, aí a felicidade chegará a todos nós, porque nós somos reflexos da humanidade que nós vivemos. É impossível nós sermos felizes ainda com tantos infelizes no mundo. E nós ainda, em alguma seara, somos infelizes. Seja numa seara financeira, seja numa seara espiritual, seja numa seara emocional, seja numa seara familiar, ainda temos o que progredir. E para que a gente possa lutar contra isso, é necessário que a gente pratique a caridade, ser caridoso com o outro. Assim como Jesus nos fala o sentido exato da caridade. Quando Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de justiça, de amor e de progresso, na pergunta 886, quando Kardec diz, qual é o sentido da palavra caridade? Assim como entendia Jesus. E aí eu vi uma moça dizendo, é o BIP. Achei fantástico, porque a gente decora a sigla, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência com os outros, a indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas. Nós só conseguimos chegar à caridade a partir do momento que eu entendo o outro. E veja só que quando Jesus fala de caridade, ele nunca fala de caridade para nós. O que significa a caridade? Sempre o outro está no caminho. É a benevolência para com o outro, a indulgência para o outro e o perdão das ofensas do outro. Então, quando a gente começar a entender que o outro é irmão e que não existe apenas o irmão consanguíneo, mas que existe o irmão espiritual, nós vamos utilizar mais a caridade. Nós vamos enxergar de forma diferente. Nós vamos trabalhar essa caridade. E aí nós vamos utilizar nessa busca de amar aquilo que o Espírito Lázaro também nos fala. Porque no início, como falei também aqui já, nós tínhamos apenas instintos. Depois nós passamos para sensações e depois chegamos ao sentimento. E o sublime desses sentimentos é o amor. E por incrível que pareça, hoje é a época da nossa existência, durante todas essas reencarnações que tivemos, que nós mais sabemos amar. É onde estamos mais preparados para amar. Somos sabedores do amor. Estamos em aprendizados, mas chegaremos lá, assim como os gregos falavam dos amores filautia, que era o alto amor, aquele alto amor, como nós já conversamos aqui, consciente de me amar, de me entender. Assim como o amor eros, que é o amor mais da sexualidade, da sensualidade.
Chegaremos ao amor filia, que é aquele amor entre os iguais ainda, mas bem terreno, até chegarmos ao amor ágape, o amor puro, o amor que não quer nada em troca. Eu só quero amar, 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 assim como dizia Tim Maia na sua canção. Eu só quero amar. E essa é a nossa busca, amar. Lutar contra essa chaga que dificulta esse movimento do amor, que é o egoísmo. O professor Leandro Carnal, que é lá da PUC de Campinas, ele, numa palestra dele, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele disse, já imaginou como a gente... Sabe como a gente é tão egoísta? Ele é bem irônico, né? Ele disse assim, sabe como a gente é tão egoísta? Basta você passar o dia todo no trabalho, chegar em casa à noite, está lá alguém lhe esperando, você senta no sofá e diz assim, como eu estou cansado. Aí o outro vai dizer, e eu? Estou mais. Porque, na verdade, nós não queremos escutar mais as pessoas. Nós queremos comparar com as pessoas. Nós queremos brigar com as pessoas. Rubem Alves dizia que a gente deveria ter menos cursos de oratória e mais cursos de escutatória. Escutar mais. Ele diz, quando a gente senta perto de uma pessoa e diz assim, eu sou do signo de peixes. A outra faz, eu sou de Áries. Eu não estou perguntando o seu signo. Eu só quero que você escute o que eu tenho para falar do meu. A gente chega às vezes com uma dor de cabeça em casa e diz, essa dor de cabeça, se eu que não ando há 3 dias. É uma competição para ver quem está mais mal. Tinha um pessoal que sentava na casa da minha avó, alguns moradores da rua, eles pegavam as cadeiras das casas e sentavam do outro lado da calçada. A gente muito pequeno ainda, e que cabeça de menino, né? Diz, o que é que aquele povo conversa tanto? Aí uma vez passaram por lá, escutaram cada um contando uma conversa. Aí tinha um maiorzinho que dizia, minha amiga, é tanta mentira as conversas. Aí a gente batizou como o grupo do e eu. Porque quando um falava, o outro fazia, e eu? E aí ia nessa briga. Então, quando a gente fala de egoísmo, é a necessidade que a gente precisa ainda de escutar o outro, de ser caridoso com o outro. O outro quer que a gente escute. Quando o outro diz assim, eu estou tão cansado, tem mais para ser falado. E a gente tem que dar a oportunidade dele falar. Porque não é só o cansaço físico. Tem um cansaço mental, tem um estresse que ele passou, tem alguma coisa que foi dito a ele no meio do dia que ele não conseguiu digerir por si só. Ele está pedindo auxílio. E a gente precisa escutar um pouco mais. Olhar para as pessoas e dizer, pode falar. Maria, eu estou com uma doença. Né? Às vezes não é nada, mas a gente fala. Né? Fala o que você tem para falar. Porque quando Jesus também foi provocado pelos fariseus com uma moeda, denário, com o rosto de César, e perguntaram a Jesus o que Jesus achava daquilo de pagar impostos a César, porque sabia que era algo político que César fazia contra os judeus. Jesus perguntou o que é que estava gravado na moeda, e ele disse, a figura de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas nos procuram pedindo ajuda, e nós só queremos dar o que nós achamos que devemos dar. Mas dai a César o que é de César também. Dai ao outro o que ele pede. Não julga o outro. Não julga porque o outro ainda não tem a compreensão que tu tem. Dá a César o que é de César. Se ele está pedindo isso, mostra a ele o caminho, no que ele está pedindo, não no que tu está querendo nos ensinar. Compreende ainda a dificuldade daquele irmão, que a gente olha assim e faz, meu Deus, fulano acabou um namoro de 2 dias e está chorando aí, se acabando. Aí ainda chega o outro e faz, isso é o primeiro, mulher. Maria, a pobre da mulher não vai querer amar mais nunca. Mas entender que para ela aquilo faz parte de um processo. Dizer, chora se tu tem para chorar, mas levanta a cabeça, enxuga a lágrima. Vai ter ainda tanta coisa pela frente, né? Porque nossa dor parece que é sempre maior do que a do outro. É o nosso egoísmo que fala sempre.
né? A dificuldade que nós temos de enxergar, mas é porque fulano também é umas besteiras. Para ele não é. Para nós pode ser, mas para ele não é. E às vezes o que é besteira para ele, para nós não é. E a gente vai ficar nessa competitividade de quem sofre mais. Ama, incessantemente, sem perguntar o porquê nem para quê. Auxilia o teu próximo nessa caminhada. Se auxilia, ganha oxigênio, entrega oxigênio ao teu próximo. Faz a tua conduta de acordo com o que querias que os outros fizessem contigo. Caminha com a caridade. Tira o egoísmo da vida. Olha um pouco a dor do outro. Permite amar, mas amar. Não permite deixar com que o outro invada a vida da gente para colocar todas as suas energias deletérias dentro de nós. Nós não somos lixão. Nós somos espíritos em evolução. Nós somos imagens e semelhanças de Deus. E o outro, ao chegar, querendo colocar essas toxinas em nós, precisamos dizer, agora não, irmão. Segue aqui. Segue essa luz. Porque aqui eu não posso deixar me contaminar. Te auxilio, mas não posso levar a tua dor. Estou aqui nesse caminhar contigo. Tenho minhas provações, tenho minhas dores. Posso te amar, mas não precisa jogar essa carga dentro de mim. Sei que teu caminho é diferente do meu, por mais que nós estejamos bem próximos. Às vezes na família, às vezes aquela pessoa que nos parece tão difícil que a gente diz, não tem jeito. Tem. Nós tivemos, já de outras encarnações, que a gente só queria saber de comer, dormir e procriar. Nós hoje já pensamos, nós hoje já criamos, nós hoje já elaboramos, nós hoje já nos abraçamos, beijamos, perdoamos. Por quê? Não se teria jeito. E nos momentos de maior dificuldade, de maiores dores, é que nós vemos a essência do amor. O padre Fábio de Mello conta a história de uma canção que ele canta. Essa canção foi produzida, criada num leito de hospital, quando seu amigo Robinho, pouco mais de 30 anos de idade, fora acometido por um câncer. E uma das noites o padre Fábio de Mello estava no quarto com ele. E foi acordado em meio às dores. Quando o padre Fábio de Mello chamou as enfermeiras, depois que tudo se acalmou e o padre ia retornar para dormir, que estava acompanhando o seu amigo. O seu amigo disse, não deite agora. Eu preciso que você anote o que eu tenho para dizer. E o padre Fábio, meio sem entender, ele disse, é uma música que eu queria que você escrevesse e quem sabe gravasse. E o padre Fábio escutou, e eu imagino uma pessoa num leito de hospital, sabendo que estava encaminhando-se para a despedida terrena, ter a capacidade ainda de, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da desilusão terrena, ainda abrir a boca e dizer, não desista do amor, não desista de amar. E inicia a canção dizendo, eu sei que é difícil confiar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Amar assim mesmo é uma das
fazer uma palestra lá na fraternidade, que eu falei mais ou menos isso que ele falou comigo. Eu disse, olha, aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade é aquela que a gente precisa se reajustar e tem um porquê, tem para que a gente ter nascido naquele mesmo lar. E vamos seguir em frente, vamos seguir fortes, vamos se amar, né, como está nos todos, e aprender a amar, não aprender a tolerar, mas aprender a respeitar as limitações daquela pessoa, como nós temos também. E aquela pessoa que a gente tem dificuldade, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já tenho espíritos dizendo, não, vou deixar para a próxima. Né? E eu disse, não deixe para a próxima, porque a próxima pode vir muito mais problemas. Aqui uma senhorinha assim na frente, ela tem misericórdia. Então, a gente realmente precisa pensar bem nisso aí, que a gente não pode deixar essa oportunidade. A gente não pode sair dessa encarnação da mesma forma que a gente chegou. A gente precisa sair muito melhor. Né? E uma das coisas que eu lembrei foi que a gente trabalhou juntos em um evento agora também, e, em resumo, né, é o que a Abigail disse a Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. Né? Eu peguei um papel aqui, fiz algumas anotações, porque as conversas contadas são sempre assim. Às vezes eu mando uma frase, eu mando uma foto e diz, aí o que é que tu acha disso? E aí isso rende várias conversas, né? Então eu fiz algumas anotações aqui para a gente conversar depois. Tem um trabalhador da UF, Claudinei,